dentre todas as criaturas que Deus fez, tudo está ligado ao ser humano. A terra, os animais, tudo que existe é para sustento humano. Deus fez todas as coisas para a sua própria glória. E dentre elas está o ser humano sendo a coroa da criação de Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, glória a Deus por estarmos aqui novamente no canal Lição e Resposta. Eu sou Lúcio Rocha e hoje nós vamos falar de mais um estudo das lições de escola dominical, a lição de número 11, que tem por tema a promessa de provisão. Fique conosco, é um prazer ter você aqui e nós já vamos entrar no tema da lição. Muito bem, estamos de volta. Nós vamos entrar aqui na lição de número 11 do dia 15 de dezembro de 2024. A promessa de provisão é o tema da lição. O texto áureo está inserido em Mateus 6, no versículo 25, a parte A, tá? E diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A verdade prática diz: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A leitura bíblica em classe dessa semana está em Mateus 6, dos versículos 25 até o 31. São 6 versículos simultâneos. Nós vamos ler os versículos 26 e 27, que diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Muito bem, vamos entrar aqui na introdução do texto, mas antes eu quero pedir para que você se inscreva no canal, ative o sino de notificações, para sempre que nós postarmos um vídeo, o YouTube possa ali sinalizar, dizendo que nós estamos novamente com um vídeo, novo disponível. E também deixe o seu gostei no vídeo, tá bom? Faça com que este canal cresça. Não estamos buscando recurso financeiro, porque as diretrizes da plataforma têm deixado muito difícil a questão de monetização. Mas aqui não é o nosso intuito, é simplesmente propagar, fazer com que alunos de escola dominical, eles sejam edificados. Quem gosta de escola dominical possa também estar aqui conosco e também, quem sabe, incentivar outros a produzir conteúdos para a disseminação do Evangelho, com propriedade, tá? Nas Escrituras, não é naquilo que nós achamos, não é naquilo que nós queremos, mas é em defesa do Evangelho, de acordo com a palavra de Deus. Por mais que existam várias doutrinas, mas nós estamos aqui para propagar o Evangelho que está na palavra, sem conflitos e sem erros de interpretações. Vamos entrar aqui na introdução da lição, que diz: nesta lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. O corpo humano, nós sabemos que a tricotomia, ela explica as 3 partes do ser humano. O ser humano, ele é tricotomista, formado de corpo, alma e espírito. E dentre estas características, são realmente características individuais, composto de 3, mas sendo que todas elas têm necessidades individuais. O aspecto humano, o ser humano, ele, de sua forma geral, nós podemos ter o tato no físico, nós temos também a nossa parte lógica, que é o nosso ser pensante, como também formado de espírito, o sopro de vida, o qual Deus nos deu a partir da obra feita em Adão. Daí então, todos nós temos sim um espírito, esse que nos faz ter a consciência de um Deus vivo e que um dia nós havemos de voltar para ele. Salomão disse que o corpo ele volta para a terra
mas o espírito volta para Deus que o deu, certo? Então, somos tricotomistas, ok? Nós vamos entrando no primeiro tópico da lição, que fala sobre as necessidades básicas do ser humano, que diz: não fiqueis ansiosos, no primeiro subtópico. O segundo diz provisão do alimento diário, e o terceiro, provisão da vestimenta. Diz assim o primeiro subtópico: no Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensina aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida. Jesus deixou bem claro que o ser humano ele busca de todas as formas suprir as necessidades básicas do corpo, seja de higiene, seja de alimentação básica, seja de vestimenta, etc. Jesus disse que não andássemos preocupados com as coisas. Todos os dias a gente busca. Então, de uma certa maneira, o Senhor está dizendo que nós devemos nos preocupar com o dia de hoje. Amanhã, nós nem sabemos se havemos de existir. Né? Jesus disse: basta a cada dia seu mal. Então, nós temos a preocupação básica, sim, de existir, porém com sabedoria, remir o tempo e não deixar que as preocupações elas invadam o nosso ser psicológico, né, a nossa lógica. Se a nossa mente ela vacilar, o nosso corpo, então, ele vai ter os reflexos de uma mente que está em decadência ou com problemas estruturais. O nosso mantimento. Jesus, ele provém para a gente todos os dias. E ele dá o exemplo das aves. As aves dos céus, o Pai Celeste, ele alimenta todas elas. Tá? Agora, nós, de uma certa forma, podemos até participar deste processo de alimentação. O homem em si, ele planta, as aves dos céus se alimentam. Tudo isso faz parte de uma cadeia e nós estamos inseridos nela. Nós, o ser humano, Deus nos dá a capacidade de andar, falar, termos saúde e também a força para trabalhar. Se o ser humano em si ele perder essas qualidades naturais, ele não tem como sobreviver sobre esta terra. E então ele vai voltar para o pó de onde um dia ele saiu. Isso é algo natural. E também a provisão da vestimenta, as coisas que nós temos, o ser humano ele busca essas coisas. E em uma situação atual, nós estamos falando desta época natalina, onde as pessoas elas buscam sempre trocar de roupas, né, nas festas, e isso se tornou no Brasil basicamente algo natural. É um momento onde as pessoas se divertem mais, elas buscam estar em paz com todos, né? Enfim, e tudo isso reverbera no aspecto do bem-estar na vestimenta. Não que isso seja o de mais importante. Contudo, o ser humano, o cristão, ele deve buscar, sim, ajudar a outros, aqueles que não têm, os menos favorecidos. Tá? Não é como alguns que tentam se mostrar nas televisões, nas redes sociais, promovendo esmolas grandiosas. Eu tenho visto semana passada que um certo rapaz, ele escolhe uma pessoa na rua que está vendendo balas no sinal, um comerciante que tem e sofre necessidade para sobreviver. Tá? E alguém chega ali e dá R$500. Contudo, essa esmola, ela não seria algo realmente de bom grado, de bom coração. A pessoa está ali se promovendo em cima de alguém que está passando um momento difícil de sobrevivência. Essa pessoa, ela está ajudando e tendo o seu resultado de forma em visibilidade nas redes sociais. Isso até faz com que a pessoa ela tenha, né, um retorno financeiro
em cima desta ajuda, dessa esmola que esta pessoa assim deu. Jesus disse que quando deres esmola com a mão, que a outra não saiba. Se der com a direita, que não saiba a esquerda, ou vice-versa. Isto é, dê em segredo, que Deus vai lhe recompensar. Mas essas pessoas que fazem para adquirir visibilidade e, de uma certa forma, retorno financeiro pelas plataformas das redes sociais, esta é a sua recompensa. Se for crente, não terá recompensa junto ao Pai. E se for alguém que do secularismo, essa pessoa também não vai ter uma recompensa de Deus, porque a recompensa ela já está tendo de forma visível nas suas mídias. Vamos entrando então no tópico 2 da lição, na segunda parte, que vai falar sobre a provisão das necessidades emocionais. O primeiro subtópico fala: somos seres integrais. O segundo, a ansiedade no mundo. E o terceiro, a solução para a ansiedade. O primeiro diz: a palavra de Deus revela que somos corpos, mas também alma. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Por nós termos a nossa parte lógica, quando temos um psicológico abalado, fragilizado, logo as ações do corpo elas se tornam visíveis de uma certa forma degradante. Nós vemos que as pessoas que têm desestabilidade emocional, em momentos onde se exige equilíbrio e determinado comportamento mais brando, essas ações elas se tornam realmente mais impulsivas e às vezes até desastrosas. O nosso psicológico ele tem que estar de uma certa forma totalmente equilibrado. Se não for dessa forma, de certa maneira seremos comparados como loucos, desequilibrados, pessoas com pouca maturidade emocional ou falta de sabedoria emocional. Isso que ensina a psicologia. Dentre muitos especialistas, nós podemos detectar que já foi falado, ensinado muito sobre as doenças da alma. Tá? E isso, os consultórios de psicologia, hoje em dia, praticamente estão amarrotados. E nós, como cristãos, nós devemos sim buscar aquilo que Deus nos ensinou, o equilíbrio da palavra, o poder na palavra de Deus. Jesus ele é o único que tem o poder para nos ensinar, nos alimentar e nos fazer ter uma vida plena com Deus, seja em sociedade ou seja em todos os aspectos espirituais. O ser humano ele é importantíssimo dentro do ponto de vista lógico. Sem o equilíbrio humano, a Terra ela entra em colapso. Tanto é que nós somos governados por seres humanos. Os nossos líderes mundiais, segundo o que se espera, é que eles buscam todos os dias promover bem-estar para todos os seus compatriotas, seja aqui, seja no Japão ou em qualquer lugar da Terra. Todos os líderes, eles buscam saúde, alegria, paz, lazer, segurança, etc. Evolução social, é isso que o ser humano busca. Mesmo com tantos problemas de ordem natural e também psíquica, nós devemos buscar a cura em Deus. Jesus, em certa vez, ele se deparou com a situação onde um jovem ele tinha ataques epiléticos. A Bíblia se refere a ele como jovem lunático. Nós podemos encontrar essa passagem em Lucas 9:37 e também em Marcos 9:14. E Jesus ele simplesmente ele foi ali de uma certa forma interpelado pelo pai. Ele pediu ajuda a Jesus, dizendo que ele tinha um filho que era lunático, que se lançava no fogo, enfim. Na medicina, isso é tratado como problemas psicológicos. Só que na esfera espiritual, Jesus ele soube discernir isso, ele sabia o que era, porque ele é Deus. E ele viu o problema em sua raiz. E não se tratava de problemas
mentais, e sim era algo que era provocado de ordem espiritual. E Jesus repreendeu a esfera demoníaca e o jovem passou a ser liberto. E dentre nossa sociedade, muito se acontece isso, muito que acontece. Tanto é que nós temos religiões que basicamente são voltadas em função disso, de invocações, e isto nós até mesmo presenciamos em shows que são passados de forma televisiva, e isso ao vivo para todo mundo ver, são invocados espíritos, etc. E então, isso é a coisa mais normal do mundo, mas, contudo, Jesus, ele é ao nosso equilíbrio, a nossa força espiritual. E é isso que nós devemos buscar a Jesus nos momentos de desequilíbrio espiritual, mental, psicológico, seja lá como queiramos falar. Vamos entrar no último tópico da lição, o tópico 3. O tópico 3 fala a provisão das necessidades espirituais. O subtópico 1 diz necessidade de salvação. O 2. Necessidade da presença e direção de Deus. E o terceiro, necessitados do Espírito Santo. No 1 diz, além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito, por isso temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Então, em termos abrangendo a questão da queda humana, quando o ser humano pecou, então toda a descendência de Adão, ela já veio com essa herança, a herança do pecado. Devido a isso, ninguém jamais na Terra poderia se salvar, ou até mesmo, digamos, por mais que se esforçasse ao máximo, ainda que entregasse o seu corpo para ser flagelado, o ser humano, jamais poderia se salvar por conta própria. Devido a isso, Jesus ele fez o seu sacrifício. O sacrifício vicário de Cristo na cruz não foi algo que estava simplesmente marcado na história de Deus. O único ser humano que veio nessa terra com um único propósito, destinado. Nós não acreditamos no destino. Fulano nasceu para sofrer. Cicrano nasceu para ser um bandido. De forma nenhuma. O único ser humano que veio para essa terra com o propósito já programado no céu, o nome dele é Jesus. Ele foi o único que veio para salvar, para remir o povo. Antes de Jesus, jamais poderiam entrar no reino de Deus. Depois do evento da cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Daí então, a salvação passou a ser algo que é oferecido ao homem gratuitamente pela graça de Deus. Mas o maior pecador dessa terra, alguém que já cometeu os maiores crimes bárbaros e hediondos, ele tem direito à salvação? Direito não tem, mas ele pode adquirir, porque Jesus é o único que tem o poder. E você que nunca pecou, você que se acha uma pessoa de uma certa forma reta, uma pessoa que nunca roubou, nunca matou, nunca mentiu, nada de errado se achou na sua vida. Você tem uma conduta ilibada. Mesmo assim, você precisa de Jesus. A salvação não é por mérito próprio, mas é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O ser humano em si, ele não tem esse poder. Quando Jesus, ele disse tetelestai, que disse consumado, naquele momento Jesus está dizendo, eu comprei a salvação, eu paguei o preço. E todos nós temos essa chance, seja o mais vil pecador, seja o pecador que menos peca, todos nessa terra pecam, todos pecamos, e por isso nós fomos afastados da glória de Deus. Então Jesus, ele é o único que pode nos aproximar de Deus. Ele é o único que pode nos fazer chegarmos a Deus. Então, todos quantos partirem dessa terra sem confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu sou uma pessoa boa. Pedro disse em Atos dos Apóstolos, ele é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores. Alguns acham que Pedro é a pedra. Não. Pedro, a palavra Petrus,
No grego quer dizer pequenas pedras ou pedrinhas. Mas Jesus, ele é Yeshua, o Salvador. Ele é o Messias. O Salvador é Jesus, não há outro. E quando Jesus, ele desce às mais baixas profundezas da terra, depois da sua morte, ele consegue obter a salvação. Alguns não acreditam quando Lázaro está lá no seio de Abraão, alguns acreditam que ali era simplesmente uma parábola, uma alegoria, mas parábolas alegóricas, Jesus nunca citou nomes. Alegorias, Jesus falava para que pudessem entender com as coisas que haviam naquela época. E Jesus, ele citou nomes, ele falou Lázaro, ele falou Abraão, Moisés. Jesus citou nomes de personagens bíblicos do Antigo Testamento, Moisés e Abraão. E isto, a história do rico e de Lázaro foi uma história que aconteceu no tempo de Moisés. E quando Jesus explicando a parábola, ele dá a entender o que acontece no reino espiritual quando se parte daqui. Lázaro foi para o seio de Abraão e lá ele era confortado. Em um lugar de conforto, em um lugar de paz, em um lugar de muito gozo. Só que o rico, ele foi sepultado e estava no Hades. A palavra grega Hades, né? E no português quer dizer, trazido para nós quer dizer inferno, traduzido para o português, inferno, lugar de tormentos ou lugar de mortos. Lugar de tormento. O rico olhou para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro. E ele disse, pai Abraão, manda Lázaro aqui com a ponta do dedo molhada na água para que refresque a minha língua, pois essas chamas me devoram. Abraão disse, Lázaro aqui é consolado e você é atormentado. Você aí é atormentado. O inferno, lugar de tormento. Não há, no lado onde o rico estava, não existia trégua para o sofrimento. O sofrimento no Hades é de eternidade em eternidade. Não há descanso, não há trégua, não há pausa, não há um momento sequer que eles possam relaxar para voltarem a sofrer. Não, o sofrimento é contínuo. Até o dia em que eles forem lançados no lago de fogo. Mas a quem é dado a salvação, a quem é dado a graça de ser salvo, Jesus. Ele leva para o paraíso, o terceiro céu, pertinho de Deus, acima das nuvens, depois desse céu azul. O cosmos não habita ao céu. Ele é depois, uma esfera totalmente espiritual, onde não se pode chegar. O homem, ele pode ir à lua, ele pode ir até bilhões e bilhões de galáxias, luz de distância, mas ele jamais chegará ao céu com recursos humanos por meios humanos. O céu é um lugar onde Deus preparou para aqueles que o amam, lugar paraíso, o nome paraíso, lugar de delícias, o lugar de prazer eterno, o lugar de honra eterna, o lugar de glória eterna, a salvação eterna. E Deus, ele tem preparado este lugar. Quando o ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus imediatamente disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um homem que havia cometido delitos, que havia cometido roubos, assassinatos, mas no último instante de sua vida ele teve o poder da salvação em suas mãos, dada por Jesus, não foi por mérito próprio. Daí, então eu digo para você, Romanos cita, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificado unicamente por Deus. João fala também, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Não é por mérito próprio, mas nós temos a salvação que vem do Senhor, a necessidade da direção de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa. Jesus disse, eu vou, mas não vos deixarei órfão, eu vou mandar o Consolador para que fique com vocês todos os dias.
o Consolador da parte do Pai, o Espírito da verdade, o Espírito do amor, que o mundo não conhece porque não vê, ele não pode receber. Mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. João 14,16. Jesus promete o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O mundo já está condenado. O mundo já foi julgado. Jesus, ele mandou o Espírito Santo para que nós vivêssemos em santidade e harmonia com Deus. Quem vive no Espírito tem paz com Deus. Quem não vive no Espírito se torna inimigo de Deus. E o Senhor Jesus, ele deixou claro que nós temos o Espírito Santo, nós que recebemos o seu nome, nós que confessamos a ele como o Senhor e Salvador, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. O Espírito Santo é o penhor da promessa. Um dia nós vamos para o céu. E o Espírito Santo, ele estará conosco. Jesus falou da parábola das 10 virgens, Mateus 25. E quando, na ocasião daquelas virgens estarem esperando o esposo, o noivo, Jesus disse que 5 delas eram prudentes e 5 nécias. Ou seja, aqui a explicação é: as que tinham o Espírito Santo, elas vão subir, elas subirão. Aquelas que não têm o Espírito Santo, o azeite, essas não vão subir. Então nós devemos estar apercebidos, vigiando, porque em breve Jesus virá. O Espírito Santo, ele nos prepara para o dia do arrebatamento. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, que nós venhamos a participar deste arrebatamento que o Senhor virá buscar a sua igreja para livrá-la da grande tribulação que é destinada aos ímpios que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que vivem na perversidade do mal, do pecado. Então, eu já quero agradecer a você por estar conosco em mais uma aula e na próxima lição, na lição de número 12, nós vamos estar aqui novamente para fazer mais uma lição da escola dominical. Tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, não se esqueça de deixar o seu gostei no vídeo, se inscrever e também ativar o sino. E Deus te abençoe. Amém.